Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Deus, Santo forte, Santo imortal, tem piedade de nós. Santíssima Mãe de Deus, salvai-nos. O que pensar deste caso do tenente-coronel da Polícia de São Paulo que matou a sua companheira, uma moça tão bonita, um homem também muito bem apessoado, dois representantes da lei. Diante das mensagens que foram descobertas, onde ele se caracteriza assim: eu sou o macho alfa, provedor, e você é a fêmea beta, cabe uma reflexão sobre o homem cristão, o homem segundo Jesus Cristo. Jesus, a quem uma tradição eclesiástica chama de o princípio e o fim, alfa e ômega, não é essa caricatura de homem chamado macho alfa. Não se enquadra na caricatura de homem chamado de red pill. Não se enquadra na caricatura do homem desconstruído e afeminado. Ele é simplesmente o homem. Repetindo a frase que não é minha, mas de um bispo católico romano aqui de Minas, Jesus foi tão homem que só podia e só pode ser Deus. A maior prova de que Jesus não se enquadra no macho alfa é quando ele perdoa Maria Madalena. Quando aqueles homens de uma sociedade patriarcal queriam apedrejar aquela mulher pega em adultério, e não tinham apedrejado, até pelo que se saiba, os homens que adulteraram com ela, o perfeito homem Jesus olha para eles e diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele, e como um por um, a partir dos mais velhos, foram saindo de fininho, e só resta ele e aquela mulher, ele pergunta: onde é que estão aqueles que queriam te condenar? Não sei, Senhor, eles foram embora. Eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Jesus é aquele que conversa com a mulher samaritana. Mulher e samaritana. Naquele poço. Sem ter medo, sem ter nenhum problema com o fato dela ser samaritana, um povo odiado pelos judeus, e muito menos pelo fato dela ser mulher. Esse é o homem cristão. Nessa sociedade tão bagunçada, do homem desconstruído, do homem que não é homem, do homem afeminado, hipersensível, sentimentaloide, criou-se aquele caso. Um extremo gera outro, em sentido contrário, mas tão deletério quanto. Criou-se o homem machão, uma caricatura do homem, que não é um homem fidalgo, que não é o nobre de sentimentos, não é aquele homem que é capaz sim de chorar, mas também de se defender e de defender os seus. Esse homem machão ou machinho, completamente assustado diante da contemporaneidade, acha que fumar charuto, praticar arte marcial, malhar na academia, hipertrofiar os seus músculos, passar gel no cabelo e passar o rodo geral é o que caracteriza um homem. Né? Nada mais caricato, nada mais ridículo, nada mais estúpido. E infelizmente tem jovens cristãos, homens cristãos, que acham que podem conciliar esse homem que não é o homem segundo o espelho do cristão, que é Jesus Cristo, que podem conciliar cristianismo com esse machismo, com esse masculinismo red pill. Isso não vai parar tão cedo. Porque nós vivemos em uma sociedade que virou as costas aos seus fundamentos, que virou as costas à lei de Deus, que virou as costas à proposta do Evangelho. Então, não adiantam leis. As leis vão aparecer, vão ser aplicadas, talvez vão surgir outras leis, prisão perpétua, pena de morte, mas a mudança ocorre aqui e aqui. Enquanto a gente viver num mundo de extremos, as pessoas vão continuar
egóicas, porque se trata disso, de egoísmo, de egocentrismo, de desumanidade da parte do homem, mas também da parte da mulher. Né? Hoje virou um tabu falar isso. Né? Agora, o que eu estou dizendo aqui é que a nossa sociedade como um todo, essa sociedade globalizada, vive de extremos, vive de estereótipos, antigos ou novos, mas vive assim. Né? E, obviamente, que haverá pessoas que não vão conseguir viver ou sobreviver nesse mundo de extremos. Elas vão optar por uma coisa ou por outra. E vão se autodestruir e destruir os outros. Nós vamos ainda chorar muita gente. Nós vamos chorar mulheres mortas, nós vamos chorar homens mortos, homens que se auto-exterminam. Né? Na Igreja Católica Romana, por exemplo, hoje já chama atenção os padres que se auto-exterminam. Recentemente houve mais um. Por quê? Porque nós perdemos o fundamento. Nós vivemos num mundo desvairado, enlouquecido. Em um mundo onde, por exemplo, as pessoas querem que você ande certinho. Mas, ao mesmo tempo, esse mundo te oferece um monte de convites para não andar certinho. Ao mesmo tempo que quer respeito, por outro lado, se estimula a sexualização, às vezes precoce, e todo mundo batendo palma. E aí, quando algum louco, quando algum psicopata comete um crime, se prende, se julga, se condena o psicopata. Ótimo. Mas não se procura saber em que realidade, em que caldo de cultura ele se move. Não adianta a gente querer moralidade e ao mesmo tempo propor a imoralidade. Não adianta a gente querer de um lado respeito, se por outro eu coloco abaixo todas as cercas que a tradição, que a história humana levantou, por exemplo, em torno da sexualidade e de tudo que diz respeito a ela. Não adianta eu querer falar de lei e propor ao ser humano hoje que o que o faz, que aquilo que lhe dá valor, é ele ter dinheiro, é ele demonstrar, mesmo que mentirosamente, falsamente, sucesso econômico, que ele viva para cultivar o seu corpo, que ele dê soluções simplistas para problemas complexos, que se exalte a violência. Isso não é cristianismo. Então, haverá ainda muitos outros tenentes-coronéis. Talvez na sua família haja alguém assim. Alguém que acha que ser homem é ser o alfa. Né? Eu, em geral, estremeço quando eu vejo certas características em uma única pessoa. Né? Por exemplo, né? Corpo malhado, atitude meio, sei lá, meio beligerante, pouca sociabilidade, interesse muito grande por dinheiro e por investimentos e não sei mais o que. Eu começo a ficar com medo quando eu vejo esse tipo de personalidade. Porque é muito fácil que esse tipo de personalidade um dia mostre o seu verdadeiro lado. O lado da violência, o lado do machismo, o lado do desprezo pela mulher, querendo que ela seja subserviente. Olha, gente, num casamento, eu sirvo a minha esposa e ela me serve. Os dois se servem, porque são um só corpo. Não tem como um casamento dar certo quando um diz aquela palavra, né, que se atribui a Lúcifer, né, quando ele cai: não serve, eu não servirei. Aí você cria o inferno. Né? Não foi assim que Satanás e 1/3 dos anjos foi para o inferno? Porque eles não quiseram servir? Não serve. Não serve e ama. Né? Tem um M aí. É assim. Numa vida de comunidade, como é o casamento, se um diz, eu não vou servir, acabou.
Se um diz, eu não vou servir, você é que vai me servir, acabou. Está instalado, a partir daquele momento, o inferno. E o inferno é autodestrutivo. Simples assim. Então, para você, né, que acha, que às vezes procura a ortodoxia querendo fazer cosplay daquele pessoal do leste europeu, né, olha, você é brasileiro. Tá? Eu sou brasileiro, mineiro, graças a Deus. Eu não sou russo, eu não sou sérvio, eu não sou romeno. Sou brasileiro, eu tenho que ser cristão no meu país, do jeito do meu país. Fazer cosplay de russo, pegando, parece que só as piores partes, isso não funciona. Só tende a dar errado. E parece que na ortodoxia brasileira abundam, né, esse tipo de macho alfa. Até padre casado. Eu já andei percebendo, tá, esse tipo de comportamento. E, sinceramente, eu temo e tremo pelo futuro dessas pessoas. Vamos rezar, para que nós descubramos o homem verdadeiro, o homem Jesus, e que ele seja o nosso modelo. Não tem outro. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.